pessoal, professora Elida Bogé aqui com vocês de volta, né? Professora de Biologia, aqui nesse projeto do Governo do Estado do Maranhão, no nosso cursinho preparatório, né? Para o Enem, para o PAS, da UEMA, né? Por meio da Secretaria de Governo do Estado do Maranhão. Então, a gente está aqui já temos resolvido algumas questões aqui, né? PAS, resolvemos bastante, já resolvemos bastante do Enem também, mas vamos continuar, né? Com resoluções de questões do Enem, estudem aí no material que está no link, tá bom? Vamos aqui na questão, em uma das questões da prova de 2023, né? Que fala que os mais antigos cozinhavam feijão na panela de ferro a fim de acabar com a palidez de seus filhos. Alguns chegavam até a colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar o ferro contido nele. Sabe-se que esse elemento pode ser encontrado na sua forma metálica ou iônica, sendo essencial para a manutenção da vida humana. As estratégias citadas eram utilizadas com o objetivo de... Bom, a gente está falando de ferro. Ferro, onde é que a gente vai encontrar, né, no corpo humano esse elemento, né, que é fundamental para a nossa existência? Então, essa pergunta, se a gente sabe responder essa pergunta, a gente sabe aqui responder a questão, porque a gente entende que a circulação do ferro, onde a parte do corpo, né, onde ele atua, né, a fisiologia em que ele atua, é a fisiologia o quê? Sanguínea, né? Então, todo mundo aí, quando está com algum problema de anemia, né, algum problema que às vezes a gente faz lá aquele exame de sangue, aí acusa lá, a gente já sabe, né, que possivelmente, né, provavelmente, o médico vai indicar que a gente faça uma suplementação de ferro. Então, eu já até cantei a pedra aqui da questão, tá? Tratar a diarreia não, mas prevenir a anemia sim, né? Evitar as verminoses também não é o caso, remediar o raquitismo, combater a febre amarela. Então, nada disso, né, tá interfaceando aí com a questão do metabolismo que precisa, né, ter aí o ferro, senão a circulação sanguínea, né, para prevenir a anemia sim, como diz a letra B. 113, Enem 2022, né, que diz que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a filariose e a leishmaniose são consideradas doenças tropicais infecciosas e constituem uma preocupação para a saúde pública, por ser alto o índice de mortalidade a elas associado. Uma medida profilática comum a essas duas doenças bom, o que eu faço para prevenir, né? O que eu posso usar de medida profilática contra essas doenças? Incineração do lixo orgânico, que é o que diz a letra A. Letra B, construção de rede de esgoto. Letra C, uso de vermífugo pela população. Controle das populações de vetores. Consumo de carnes vermelhas bem cozidas. Então, que é o que diz a letra E, né? Então, gente, para eu pensar numa medida profilática, é ideal que eu conheça a forma de transmissão dessa doença, tá? Dessas doenças, a filariose e a leishmaniose. E a forma de transmissão dessas doenças, mais uma vez, o vetor dessas doenças é o mosquito, né? Então, se eu quero prevenir a transmissão dessa doença e eu sei a forma de transmissão dela, então eu sei sugerir, propor coisas para isso, né? Para essa prevenção. Então, o controle da população de vetores, né? Então, no momento em que eu tomo medidas contra esses mosquitos, eu deixo o ambiente limpo, eu não deixo, enfim, lixo acumulado e uso repelente,
qualquer coisa que atue contra os vetores, eu estou usando de medida profilática para essas doenças, né? Então, questão 113, letra D, né? Questão 114, Enem 2022, fala que os probióticos, né? Probióticos são micro-organismos vivos utilizados na promoção da saúde, uma vez que ajudam na reposição da microbiota intestinal. No entanto, recomendações médicas indicam que probióticos de origem bacteriana não devem ser consumidos ao mesmo tempo que antibióticos, sendo necessário um intervalo entre a ingestão de um e outro. O consumo concomitante desses promotores da saúde poderá causar a obstrução do fluxo intestinal, anulação do efeito dos antibióticos, a intoxicação pelo excesso de fármacos, a desorganização do sistema imunológico ou a redução da densidade de bactérias simbióticas. Ora, se ao mesmo tempo eu estou consumindo os probióticos, né? Favorecendo aqui, cadê? Probióticos de origem bacteriana. Então, eu estou consumindo o probiótico de origem bacteriana e, ao mesmo tempo, eu estou tomando um antibiótico, né? Aquilo que se contrapõe, né, aos micro-organismos, né? Então, eu só posso o quê? Tá reduzindo a densidade de bactérias simbióticas. Eu só posso estar o quê? Atuando de uma forma como é que eu posso dizer? A anular, né, o efeito, né, não seria bem anular, né, mas a desfavorecer as bactérias, as boas bactérias, né? Eu estou tomando um antibiótico, então não adianta eu colocar ali, né, eu promover ali a proliferação de bactérias boas, porque eu estou em contato com uma substância que é contrária a elas, então não faz sentido, tá? Então, é a redução da densidade de bactérias simbióticas, certo? Na questão 115, uma questão do Enem 2016, diz que chamamos de lixo a grande diversidade de resíduos sólidos de diferentes procedências, como os gerados em residências. O aumento na produção de resíduos sólidos leva à necessidade de se pensar em maneiras adequadas de tratamento. No Brasil, 76% do lixo é disposto em lixões e somente 24% tem como destino um tratamento adequado, considerando os aterros sanitários, as usinas de compostagem ou a incineração. Ou seja, somente 24% do lixo produzido no Brasil, né, dos resíduos produzidos no Brasil, tem uma destinação adequada, tá? Comparando os tratamentos descritos, as usinas de compostagem apresentam como vantagem serem o destino. Então, assim, o que é produto da compostagem, né? Qual é o destino daquilo que vem da compostagem, né? Então, as usinas de compostagem apresentam como vantagem serem o destino a que gera um produto passível de utilização na agricultura, né? O produto da compostagem eu posso utilizar na agricultura? Ou, na letra B, onde ocorre a eliminação da matéria orgânica presente no lixo? É eliminada a matéria orgânica que é presente no lixo? Não, a compostagem não leva à eliminação de matéria orgânica, certo? Tem como vantagem, a compostagem ela tem como vantagem ser mais barata, pois não implica em custos de tratamento nem controle. Não tem essa coisa de não implicar em custos de tratamento e controle, né? Todo processo que se faz precisa de um controle, precisa de um acompanhamento, né?
Tem como vantagem porque possibilita o acesso dos catadores pela disposição do lixo a céu aberto. Essa aqui está completamente destoando de tudo, né? Não é ideal que ninguém transite, acesse lixo a céu aberto, né? Em que é vantagem porque se pode utilizar áreas contaminadas com resíduos de atividade de mineração, então isso aqui também está completamente fora. Poder utilizar uma área contaminada, a gente já vê que não faz sentido, certo? Então, gente, o produto da compostagem, a compostagem é uma coisa vantajosa porque o produto dela pode ser usado na agricultura, né? Gera um produto passível de utilização na agricultura, são os adubos, né? Você composta a matéria orgânica, transforma aquela matéria orgânica em uma matéria, uma outra apresentação dessa matéria orgânica que eu posso ir lá no meu jardim, ir lá no meu pomar e utilizar, tá bom? Então, essa é a grande vantagem da compostagem. Então, letra A, portanto, questão 115. Na questão 116, né, também é em 2016, é uma questão que, vamos lá, abre aspas, a sombra do cedro vem se encostar no coxo. Primo Ribeiro levantou os ombros, começa a tremer, com muito atraso, mas ele tem no baço duas colmeias de bichinhos maldosos, que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados. E assim nunca precisa de passar um dia sem tremer. Então, essa é uma passagem, né, de Sagarana. Tá aqui a referência, né, de Guimarães Rosa, escrita em 1984, e o texto, né, de João Guimarães Rosa descreve as manifestações das crises paroxísticas, né, da malária em seu personagem. Essas se caracterizam por febre alta, calafrios, sudorese intensa e tremores, com intervalos de 48 ou 72 horas, dependendo da espécie de plasmódio. Essas crises periódicas ocorrem em razão da... e aí, então, essas questões, tá, relacionadas à malária, são super importantes você entender o ciclo do plasmódio, né? Você tem que entender o ciclo do parasita para saber o que acontece em cada um desses momentos, desses picos, né? Desses intervalos de 48 e 72 horas. Então, letra A, lise das hemácias, liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas. Letra B, invasão das hemácias por meio de merozoítos com maturação até a forma de esquizonte. Então, veja que é importante saber o que acontece no tempo, tá? Relacionado a esse ciclo. Letra C, reprodução assexuada dos esporozoítos no fígado do indivíduo infectado. Letra D, liberação dos merozoítos dos hepatócitos para a corrente sanguínea. E letra E, formação de gametócitos dentro das hemácias. Então, o que está acontecendo nesse período aqui, né? Essas crises periódicas ocorrem em razão. O que acontece? Lise das hemácias. Então, ó, é o rompimento, a quebra das hemácias, liberando os merozoítos que estavam, né, ali, e substâncias denominadas hemozoínas. Então, é isso que faz com que a pessoa infectada tem essas sudoreses, essas febres com esses intervalos aí regulares, tá bom? Então, letra A, lise das hemácias, liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas. Questão 117, do Enem 2015, diz que a Euphorbia milli é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural moluscicida, a miliamina, tá?
O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da... Bom, se é moluscicida, a gente vai atrás de quê aqui? Né? De alguém que é transmitido por molusco, né? Dengue não é. Malária também não. Elefantíase, que é a filariose, né? A gente viu ainda há pouco até em outra questão, né? Mais atrás. Também não. Tudo mosquito aqui, tá? Ascaridíase também não. Então, sobrou quem? Esquistossomose, certo? Já que a substância é moluscicida. Então, letra E, esquistossomose, certo? Questão 118 do Enem 2015 diz que durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava o que o consumo do sódio pelos adolescentes brasileiros, que mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial da Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser evitado. A doença associada a esse hábito então, assim, é um clássico. A doença associada ao consumo de sódio, ou seja, ao consumo de sal, certo? É classicamente quem? A hipertensão, né? Então, os médicos, né, os cardiologistas, eles sempre chamam a atenção, sempre trazem esse alerta para o consumo de sal, influenciando, interferindo no bom funcionamento da saúde, né, cardiovascular, na boa saúde cardiovascular, né? Então, o sal aumenta a pressão arterial, certo? E, portanto, a doença associada a esse hábito de grande consumo de sal. E quando é que a gente consome o sal? É só por meio da ingestão do sal, daquele sal de cozinha? Não. Alimentos de grande tempo de prateleira, né? Aqueles alimentos que a gente vai lá no supermercado, né? Industrializados, ultraprocessados, que têm uma validade enorme, né? A gente desconfia logo que essa validade, ela existe às custas de muito sal, né? Porque o sal, ele consegue controlar a proliferação dos micro-organismos. Então, alimentos que têm tempo de prateleira muito grande são alimentos que têm um teor de sódio muito grande, né? Então, esses alimentos industrializados que têm uma validade enorme, né? A gente já percebe que ali tem alguma coisa esquisita, né? Porque a matéria orgânica, ela foi feita para se degradar, né? Então, se ela não se degrada com a rapidez que a natureza, né, pensou para ela, é porque aquilo foi manipulado. E geralmente é manipulado colocando muito sódio, muito sal. E aí a gente vai lá e consome, levando todo o impacto para a saúde arterial, tá? Então, a gente fica por aqui, tá? Temos ainda mais questões a serem respondidas, questões do Enem, né, que é o que a gente está respondendo agora. Reforçando, estudem, o material está no link, tá bom, gente? E até a próxima!